Bom, boa noite a todos. Obrigado por virem. Eu sei que tem sido uma tarefa bem complicada para a federação ao longo dos 15 anos que ela existe, a divulgação do que é feito. Porque o que acontece, assim, só uma introdução bem curta. Nós tivemos aí na década de 70 uma federação que era a extinta FEMERGE, sem o primeiro FMERGE, e ela não vingou, né? Hoje em dia a gente vê e a gente entende bem por que não vingou. Realmente é um trabalho excruciante, é um trabalho muito pesado e é um trabalho voluntário. Então acho que isso é o principal ponto do montanhismo, os clubes em si e uma federação principalmente estarem teoricamente fadados ao insucesso. E por conta de pessoas, não só a diretoria, mas de todos os montanhistas estarem engajados, estarem interessados, que acabam com essa tendência, né? E, bom, como todos aqui devem saber, a federação tem 15 anos, a gente começou em 1990, em 2000. E a federação, na verdade, ela não surgiu do nada, não foi uma ideia, vamos criar uma federação. Não. Os clubes, né, as entidades que já existiam na época, elas tinham reuniões regulares, não eram muito frequentes, mas existiam algumas reuniões que a gente chamava de reuniões interclubes. Então os clubes, as diretorias, elas tentavam conversar, né, enfim, chegar a alguns consensos. E um dos tópicos em 1999, que foi um ponto, acredito eu, que o estopim para a federação surgir, foram uma série de 3 reuniões que tiveram para definir a graduação atual que a gente tem de via de escalada, né? Então foram reuniões bem produtivas, foram reuniões bem interessantes, os clubes foram muito atuantes, os montanhistas em geral, mesmo que fora de clubes, foram bem atuantes. E aí já tinha aquela necessidade, já tinha aquela vontade e em 2000 efetivamente surgiu a federação, né, com o Bernardo à frente sempre. Foi uma pessoa assim incrivelmente ativa, né, no tempo que ele atuou como presidente. E o que acontece? Eu, como pessoa de clube, lá em 2000 já estava no CEB, já via esse movimento da federação, já participava das reuniões interclubes, mas por não estar ali ligado diretamente nesse movimento, eu digo assim, eu pessoalmente via a federação como um clube, como uma coisa que, sei lá, o que esses caras querem. E aí depois que eu comecei a entender, depois que eu comecei a me inteirar, e atualmente estou na diretoria, e vejo que às vezes é um trabalho muito pouco reconhecido, né? E vocês vão entender um porquê disso tudo. Bom, falando um pouco da federação, né? Depois dessa pequena introdução. A federação, na verdade, ela não é formada, ela é formada de uma diretoria, obviamente, tem os diretores, tem os cargos, mas o mais interessante é que ela não é formada única e exclusivamente dos diretores, pelos diretores. Ela é formada pelos clubes, pelas entidades que a compõem. Atualmente são 11 entidades, né, 10 clubes e a AGPERJ, que é a Associação de Guias Profissionais do Rio de Janeiro. E é isso que muita gente não entende, né? Por exemplo, teve a questão agora do bondinho do Pão de Açúcar, a gente pode até expandir depois para falar sobre isso. E aí o pessoal de clube, caramba, mas agora tem que pagar para descer, papapá, depois das 7 horas. Não, se você é de um clube que é federado, automaticamente você é da federação. Então também é um dos pontos que a gente vai expor aqui. Então a FEMERGE é formada pelas entidades que a compõem, né? O trabalho que é feito pela diretoria nada mais é do que um reflexo do que a comunidade quer, do que a comunidade anseja. Então, às vezes tem gente que, não, poxa, eu sou só de um clube, sou só um montanhista, sou independente, não tenho poder, não tenho como chegar lá e dar uma ideia. Tem sim e deve, principalmente deve, não é só pode como deve, porque a gente tem as nossas ideias, a diretoria em si tem as suas ideias, tem as suas vontades, tem os projetos, mas várias cabeças pensam mais do que poucas. Então, é importante que isso chegue também para a diretoria. E o porquê dessa palestra, o porquê da gente tentar transmitir isso? Porque não adianta também chegar na gente e a gente não passar para vocês.
Então, a grande ideia, essa diretoria tomou também como base esse princípio de transmitir o que tem sido feito. E aí vem aquela história do trabalho ingrato. A gente faz muito, trabalha muito, rala, perde, sabe, tempo pessoal, enfim, até financeiramente, e acaba que não aparece tanto. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar a parte da comunicação, e é o que a gente está tentando fazer, mostrar efetivamente o que tem sido feito nos bastidores, para que todo mundo entenda e que isso seja difundido. Eu acho que é basicamente isso. Bom, sim, só uma coisa. Claro, por favor. Você conhece a história da pata e da galinha? O ovo da pata é muito maior e mais nutritivo que o da galinha, mas a gente só come ovos de galinha. Por quê? Porque a pata põe ovo e fica quietinha. A galinha põe o ovo menor e menos nutritivo e faz maior escarcéu e por isso chama atenção. Eu até falei isso no outro dia para Kika, que o que precisa a federação é cacarejar mais. É cacarejar. Mas muito. Mas isso não aparece. Pô. Então, mas é exatamente isso. Assim, eu acho isso muito bacana, porque é um trabalho voluntário. Geralmente, trabalho voluntário, você tem aquele, vou fazer um trabalho voluntário, mas vou aparecer, vou botar meu nome lá na boca do povo. E, cara, é um trabalho voluntário que você vê as pessoas que estão trabalhando ali com um engajamento tão grande que elas não se preocupam com essa parte de divulgação. Elas querem ver a roda girando, elas querem ver a engrenagem ali encaixando. E efetivamente a gente tem feito isso durante os 15 anos que a federação existe e infelizmente a gente não conseguiu até hoje divulgar tão bem quanto a gente gostaria, ou na verdade ser, não digo nem reconhecido, mas demonstrar o que tem sido feito para ter uma adesão maior, porque o que a gente fala, não é só a diretoria, são todos montanhistas. Então, se cada um der uma ajudinha, por menor que seja, vai ter vai ter um reflexo muito maior, né? Eu sei, mas assim, é só isso. Outra coisa também interessante é que a gente não tenta beneficiar só os montanhistas que são associados a clubes. Na verdade, existem montanhistas independentes, e os montanhistas independentes, eles podem simplesmente querer se federar, querer se filiar, etc e tal, mas não querem ser de clube. E aí a gente também, num determinado ponto para cá, a gente resolveu abrir para montanhistas, para escaladores, né, caminhantes, enfim, que queiram se federar, queiram ajudar a federação, mas não queiram se filiar num clube. Então isso também é possível, perfeitamente factível. E voltando também, que eu falei, da parte de montanhista, escalador, caminhante, a federação não foca em escalador, não foca em caminhante, ela foca no montanhismo como um todo. Então tem também pessoas que já, mas só vê escalada e tal. Não, a gente tenta focar em todo mundo que está indo para a montanha, inclusive pessoas que não são nem federadas. Então a gente tenta o máximo possível brigar pelas pessoas. Eu não quero me federar, não quero ser de clube, mas eu quero ter direito a um acesso à montanha, eu quero ter direito, enfim, a chegar naquele lugar, conhecer, passear. E não é nem na forma pejorativa, não quero me filiar. De repente um turista vem de outro país, bate aqui no Rio de Janeiro, quer subir uma montanha de outro estado, enfim, não, mas eu não sou federado, não sou... Gente, ele também tem todo o direito, tanto direito quanto a gente, né? Nem sempre a gente consegue isso, às vezes a gente tem que sim limitar por conta de carteirinha de federado, etc e tal, mas aí são casos bem complexos, mas a luta da federação é pelos montanhistas como um todo, né? Independente da federação filiação. Bom, como é que funciona a organização no montanhismo atual? Nós temos aí a esfera mais lúdica, né? Que seriam os clubes. Óbvio, se tem os independentes, o amigo do amigo que aprendeu a escalar, enfim, aquela coisa toda. Acima disso você tem os clubes, que já tem aí quase 100 anos em atividade. O CEB é o clube mais antigo, depois tem o SERJ, tem outros que estão em atividade há bastante tempo e estão se mantendo e estão bem fortes. Acima dos clubes, que é a nível mais bairrista, vamos dizer assim, você tem as federações, que são a nível de estadual. Então você tem a FEMERGE aqui no Rio de Janeiro, a FEMESP em São Paulo, FEMENG em Minas Gerais, e outras federações pelo Brasil. E a nível nacional você tem a CBME, que é a Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada, né? E acima da CBME, que seria a nível nacional, como qualquer outro país que tenha escalada, que tenha uma estruturação, vai ter uma confederação, você tem a UIAA,
que é a União Internacional de Associações de Alpinistas. Eu sempre confundo. Pois é, foi um teste para vocês, tá? É porque eu sempre lembro do nome em francês e esqueço. Nossa, ó que chique, hein? Até parece. Mas então existe a UIAA, que é um órgão a nível mundial que homologa as confederações, que homologam as federações, que homologam as entidades. Então é mais ou menos nessa escala que funciona o montanhismo no mundo e especificamente aqui no Brasil. Então a gente tem aqui, né, alguns exemplos e tal, então dá pra... Tranquilo? Agora eu vou passar a palavra para as garotas. Tá. Quebrei. Essas 9 federações e associações, elas estão na CBME. Estão na CBME. Então, são só exemplos, né, Elas têm direito a voto na CBME, Tem. todas essas aí. Sim. todas elas. Não. Na verdade, são só algumas. Federação, né, não é clube, né? Só as federações têm direito a voto. Pois é, a Associação dos Estados do Rio Grande do Norte não tem direito a voto. Só as federações. Não, e aí, só para ressaltar que, na verdade, essa organização aqui, ela não é só uma vontade, né? As pessoas, eu quero criar uma federação, eu vou entrar na CBME, quero entrar na UIAA. Tem que ter uma ética que faça sentido, tem que estar de acordo com os ideais que são defendidos tanto pela UIAA quanto pela CBME e pelas entidades filiadas, que é a questão do mínimo impacto, do direito ao risco e uma série de coisas que a gente não vai se aproximar muito agora. Mas se vocês quiserem perguntar depois, não tem até problema. Tem um grupo agora, é o que? Dica dos Reis, né? Deixa Que só. tá... Tem um grupo agora que está bem interessado em se filiar à federação. Já mais ou menos antigo, ele tem uns 10 anos, hein? Isso, mas... Semar. E aí é bacana, porque a gente tá abrindo esse processo todo de novo, vendo documentação, vendo... Então, assim, é legal você ver outras entidades querendo se filiar, com toda aquela história da ética, assim... Tem que provar, entre aspas, obviamente. É que, na verdade, não é não só um reconhecimento do trabalho que vem sendo feito tanto pela CBME e pelas outras federações, como também é um alinhamento geral, né, com a ideia do esporte, com como praticar eticamente, corretamente, né, a escalada e o montanhismo, né, de maneira geral. Perguntou alguma coisa assim, que só a federação tem direito a voto? Não, mas, por exemplo... Na CBME. Certo. Não, mas, por exemplo, assim, a Associação de Escaladores do Rio Grande do Norte, apesar de não estar constando aí o nome federação, ela é válida como... Não entendi, ela tem direito a voto? Não, tem que se chamar federação. Não, porque a federação constitui de pelo menos 3 clubes. Sim. Tipo, a Associação dos Escaladores, ela é... Pessoa singular. direta. Pessoa física. Entendi. Vou perguntar, usa o microfone aqui, Uma coisa que eu defendia não sei se já está rolando, o direito a voto, se a porcentagem, o número do peso que a federação tem. Acho que ainda não está isso. Tá. Já está rolando. A FEMERG tem a maior. Isso, já. Sim. A federação do Rio de Janeiro É o tem maior. um percentual. Então conta na hora de... Isso, na CBME. Tá. E Deixa aí... eu complementar aqui. Só para esclarecer essa questão da votação que o Val falou, não só a questão da proporcionalidade em termos de votação, mas também de cash. A gente paga Por outro lado, a gente terço de toda a arrecadação da CBME vem da FEMER. Então, mais ou menos isso, e a gente tem uma proporcionalidade. Eu acho justo. Vem cá, só falando de associação. Chega. Vai gravar aqui. Pra sair na... Vai pro museu, tem mais do som. Isso. Eu digo a real. A pergunta é assim, se tiver um clube, existe um clube, por exemplo, lá no estado de Roraima, é só um clube. Ele não tem federação ainda, né? Como é que ele faz? Pra CBME? Pra saber. Estão tumultuando essa apresentação, né? Logo de dentro, né? As associações, as associações estaduais que não são federação, elas são aceitas na CBME exatamente por não terem federação. Por isso que elas não têm direito a voto. Elas, embora tenham o nome de associação, elas poderiam ser um clube, poderia vir. Entendi. Em vez de ser Associação Capixaba de Escalada, poderia ser Clube Capixaba de Escalada. Entendi. Elas estão ali, não têm direito a voto, o valor delas de contribuição é bem mais baixo, tá? Mas não tem direito a voto. É como se exatamente para abrigar clubes de estados que não têm federação. Por exemplo, o Clube do Rio de
de Janeiro, do Paraná, não poderia se filiar direto à CBME, porque tem uma federação desse. Legal. Aqui, ó. Bom, então voltando para a FEMERGE um pouquinho, só para a gente falar rapidamente sobre como ela está organizada. A FEMERGE, como o Pedro explicou, é formada por 11 entidades. Essas 11 entidades elegem a cada 2 anos uma diretoria que é composta pelo presidente, 2 vice-presidentes e secretaria, diretoria de finanças, competição, meio ambiente, jurídico, técnico, comunicação. Embora as tarefas sejam bem definidas entre cada uma dessas diretorias, a gente acaba que o trabalho é feito conjuntamente por todo mundo, até pelo número de pessoas que não é muito grande, e o trabalho é feito voluntariamente. Então, nem todo mundo tem tempo para se dedicar exclusivamente a essas tarefas. Depois de 2 anos, as entidades se reúnem de novo e fazem uma nova votação. E aí a gente chega no ponto principal, né? Para que serve a FEMERGE? Era só para discutir graduação? Era só para organizar? Como o Pedro falou no começo, a função dos clubes ela é bem clara, ela é bem fácil de ver o resultado do trabalho do clube, por causa do aspecto lúdico que tem, né? Ele organiza excursão, ele faz evento, a federação ela perde um pouco desse caráter lúdico, mas continua trabalhando para desenvolver o lado técnico da atividade e também toda uma parte burocrática que a maioria das pessoas não sabe nem que existe. E aí dentro das tarefas principais da federação a gente tem a organização do esporte, a difusão tanto de conhecimento técnico como da cultura de montanha como um todo, a fomentação de eventos que são abertura de temporadas, campeonatos, semanas brasileiras, congressos de montanha, seminário de mínimo impacto, a representação dos montanhistas, né, do conjunto dos montanhistas filiados ou não, perante os órgãos públicos, as unidades de conservação e demais entidades. Além disso, desenvolver o esporte, que é feito no aspecto técnico, né, com as reuniões de grupos de trabalho, discussões em cima de temas como um acidente, aproveitar as experiências e as coisas que estão acontecendo no meio para fazer o esporte crescer e evoluir. E além disso, incentivar a prática ao maior número de pessoas possíveis, né, a prática consciente e o desenvolvimento, né, do esporte mesmo. Aí eu vou passar para a Carla, que vai falar um pouquinho mais de como é feita essa atuação com os diversos atores. Bom, obviamente que nós temos aqui a diretoria, mas a diretoria não é suficiente para trabalhar pelo esporte, escalada ou caminhada, diante das unidades de conservação e diante dos órgãos envolvidos. Então, como que a FEMERGE atua para atingir os seus objetivos? Além da diretoria, nós formamos vários grupos de trabalho. Um deles, por exemplo, está discutindo agora a reforma do CEP. Outro está discutindo a placa de uma unidade de conservação que vai ser instalada. Que vai discutir agora, por exemplo, a Transcarioca, detalhes da Transcarioca. Também temos voluntários. O Val, por exemplo, ajuda a FEMERGE, representando a FEMERGE em reuniões no PNT, né? No PNT, é só o PNT que você... PNT, o Mona conversou. O Mona... Por exemplo, hoje eu estava reunião com a Kika, teve acesso ao Vale dos Frades. Pois é. Então o Val é um voluntário que representa a FEMERGE, o Santiago representa a gente em Itatiaia e outros voluntários que representam a gente fora do Rio e dentro do Rio. E ajudam com várias outras tarefas. Inclusive, às vezes precisa levar um folder na casa, liga para um voluntário, que também nós somos só 9, né, no momento. Também trabalhamos em conselhos consultivos e câmaras técnicas de unidades de conservação. O André pode também falar depois, se vocês quiserem fazer perguntas, ele é o que mais entende desse assunto. Porque os conselhos consultivos de unidades de conservação disciplinam vários detalhes da nossa visitação. Por exemplo, numa reunião de conselho consultivo, podem ser discutidos novos acessos ou novos fechamentos de trilha, por exemplo. Então, a gente precisa estar presente nessas discussões, porque as unidades de conservação são basicamente os locais onde a gente pratica a caminhada e escalada. Se a gente, por exemplo, tiver uma discussão sobre o fechamento de vias ou trilhas
e a FEMERGE não estiver participando, os montanhistas podem ser surpreendidos ao tentar entrar e descobrir que não tem como escalar ou fazer uma trilha naquele local. Então, nós participamos... Por exemplo, né, a gente tem a questão da Serra dos Órgãos, que teoricamente, numa reunião da Câmara Técnica do Conselho, seria fechada toda a área que fica por trás do Dedo de Deus e Escalavrado. Então, travessias clássicas como Petrópolis, Teresópolis e várias montanhas teriam sido fechadas se a FEMERGE não estivesse lá presente para brigar com os pesquisadores para que esse acesso não fosse fechado, né? Então, são coisas que aparentemente... o que acontece lá de importância? Acontece muita coisa importante, né? A gente tem que estar lá para acompanhar. Inclusive, essa questão dos conselhos não é só aqui no Rio de Janeiro, é no estado inteiro. Serra dos Órgãos, que a gente tem o Valdir, em Teresópolis, em Angra... Então, todas essas pessoas que são voluntárias ajudam nas reuniões e depois na distribuição dessas informações para a gente e na discussão sobre o que a FEMERGE vai votar, como que a FEMERGE vai atuar, o que vai ser feito, enfim. Aqui estão só alguns detalhes, alguns exemplos dos conselhos, de algumas das unidades. Na verdade, a gente faz parte de vários. Eu nem tenho a lista... Desculpa. Eu nem tenho... O Delson deve saber de cabeça aqui quais são todos, mas eu de cabeça eu admito que eu não sei. O Delson sabe. O Delson deve saber. Quantos são dos conselhos que a gente faz parte? 11. Parece pouco, né? Mas são 11 voluntários, 11 reuniões. E o tempo todo mês, e o tempo todo a gente participando dessas discussões para justamente proteger o acesso que a gente tem hoje nas unidades. Bom, com quem que a gente atua? Além desses voluntários que eu acabei de falar, dos conselhos consultivos, tem outros atores nessa negociação de escalar e caminhar. Quem são? Basicamente, proprietários de propriedades particulares, que muitas vezes, você viu hoje, querem fechar o acesso. Por quê? Porque as pessoas entram e jogam lixo, porque as pessoas entram e ficam ouvindo música, ou picham, sei lá, causam dano naquela propriedade. Então, é um ator com quem a gente tem contato frequente para tentar garantir o acesso às trilhas e escaladas. ONGs também que podem ajudar em reflorestamento. Que mais? A gente tem como exemplo o Instituto Moleque Mateiro, que todas as aberturas de temporadas eles estão lá com oficinas de horta, de reflorestamento. A gente trabalha com universidades, que esse ano, só para citar um exemplo, a gente teve um trabalho feito junto com a FRJ, a Faculdade de Geologia. Então a gente teve professores de geologia fazendo caminhadas explicativas na URCA, eles deram palestra. A gente deu treinamento também vertical para o projeto Ilhas do Rio, né? A FEMERGE indicou a Cíntia e o Flávio da Flon para fazer esse treinamento. Diversos institutos de pesquisa e setor de turismo. Além desses, a gente tem também algumas coisas que as pessoas não veem, que são as concessionárias, como o trem do Corcovado e a Hope, que a gente precisa negociar com ele por questão dos preços, dos acessos, que são terceirizados pelas unidades de conservação, mas que impactam diretamente a prática do nosso esporte. E os órgãos públicos como um todo, que vão desde o ICMBio, Prefeitura, Secretaria de Turismo, até Corpo de Bombeiro, Polícia, Ministério Público e Tribunal de Justiça. E aí, embora aparentemente não faça muito sentido, a gente tem que lembrar que quando acontece um acidente na montanha e é aberto um processo criminal, quem tem que ir lá gastar muito tempo, muita dor de cabeça para tentar desfazer essa imagem de que realmente é um processo criminal é a federação. E a gente teve isso em alguns acidentes aqui no Rio, né? O Pedro participou ativamente desse processo com a Kika. E então é muito importante que a gente tenha um esporte organizado e uma federação atuante para que a gente consiga garantir essa prática. Essa questão dos acidentes e tal é interessante porque pouca gente enxerga isso, né? Quando tem um acidente na montanha, o primeiro ente que é acionado são os bombeiros, e por muitas vezes o bombeiro ele não tem nem noção de onde foi aquele acidente. Liga alguém, tem um cara caído na K2, hein? Tipo, é meio que isso, né? E aí quem vai resgatar, quem vai buscar? Eu lembro uma vez, foi até com a Kika, com o pessoal, meia-noite, dia chuvoso, frio pra caramba num domingo, eu já quase dormindo, toco o telefone. Pedrinho, fala, Kika. Então, tem um cara lá preso no K2 e tal. Tá bom, vambora. E você bota uma roupa, mete a mochila nas costas e vai.
Enfim, quem é que é acionado primeiro? É a federação, é o pessoal que está ali, né, envolvido, né, que conhece e que obviamente está em voga. E esse é um trabalho que a gente, assim, não divulga muito, porque realmente não é um trabalho que tem que ser muito divulgado, vamos resgatar. Não, simplesmente a gente vai, faz e é um trabalho sujo, vamos dizer assim, né? E a gente faz de bom grado. Eu acho que a gente está nessa posição para ajudar. Então tem essa parceria muito próxima com os bombeiros. Eles, inclusive, quando a gente foi, nesse caso específico, né, eu achei que o pessoal ia achar ruim da gente ir, né, montanhista, e eles se receberam super bem, sempre receberam super bem, né, eles gostam da nossa ajuda. A gente foi lá, fez o resgate, os bombeiros, então a gente fez o resgate, trouxe o cara pro cume, botou na ambulância e tal. Então assim, realmente funcionou muito bem, tem funcionado muito bem. Infelizmente não tem só esses exemplos bonitos, vamos dizer assim, né, da gente ajudando e eles agradecendo e vice-versa. Tem também os casos dos acidentes fatais, em que a gente abre-se um processo criminal, tenta-se incriminar alguém, tem todo um processo e a gente vai diversas vezes na delegacia, aquela coisa meio de policial bom, policial mal, né? Nego, porra, botando dedo na cara, mas você, eu falei, gente, mas eu nem tava lá. E aí você também não pode se esquivar, você tem que ser muito consistente nas respostas, você tem que... E é um trabalho chato, vamos lá, né? Não vou dizer que é agradável, porque não é um trabalho chato, mas alguém tem que fazer. Então que faça com boa vontade, que faça bem feito. E isso é um dos lados da federação que pouquíssima gente conhece, mas ela tá ali, né? Pra vocês terem uma noção, coisa extremamente boba, mas durante esse processo da última fatalidade que teve no Pão de Açúcar, lá no CEP, cogitou-se proibir a escalada no Mona, que é o monumento natural lá da Urca e tal. Então assim, vocês imaginem, tipo, fechou a escalada na Urca, né? Mas cogitou-se isso, passou pela cabeça dos órgãos públicos, enfim. Então, é um trabalho que não é visto, mas que está ali sendo feito dia após dia. E, enfim, e é gratificante a gente ver, não é o reconhecimento, pô, legal, você faz, mão apertada, não. É bacana a gente poder olhar e ver que as coisas estão andando, que as pessoas estão escalando, o acesso está sendo feito e falar, poxa, legal, está funcionando. Porque pra gente, não é só para todo mundo. Não, vamos falar então. E aí, pegando um pouquinho desse gancho, né, do que a FEMERGE já fez, além desse trabalho todo chato, burocrático, tem outras coisas, né? Então a gente já trabalhou muito com reabertura de acessos ou impedimento de cerramento, né, de acesso e cerramento. Também a FEMERGE organiza anualmente, né, a Semana Brasileira de Montanhismo e Escalada e a abertura de temporada que está na 28ª, o Delson que sabe, sei lá, 28ª, quase 30ª edição. E além disso, trabalhando na linha do aprimoramento técnico e da parceria com as unidades de conservação, a Carla vai falar um pouquinho mais sobre essas ações. O Seminário de Mínimo Impacto, eu não sei se vocês conhecem, mas dele resultou um documento que é muito importante, que tem diretrizes para que a escalada e a caminhada, né, não causem impacto. Porque se a gente causa impacto, foi o que eu falei antes, o proprietário fecha o acesso, a unidade de conservação vai querer fechar o acesso. Então, causar o mínimo impacto possível é bom para todos nós e garante que a gente continue exercendo nossas atividades. Então, esse seminário foi, se eu não me engano, ele foi na Urca, né, desse aqui. Teve em Niterói também, teve alguns. E esse documento está no nosso site. Tem outros documentos também no site. Aliás, elaboração de documentos é o último item, mas eu já posso falar dele também. Além dessas diretrizes de mínimo impacto, a gente trabalha em outros documentos que são para a unidade de conservação especificamente, mas também, Delson, quer citar algum outro exemplo de documentos? Não sei, tem... Fala aqui, eu falo aqui nesse... Bem, essa questão da documentação técnica é um trabalho que a gente tem desenvolvido já no sentido de padronizar todo o material que tem sido produzido. Eles recebem uma numeração, tá? E o objetivo disso é ele servir de referência para qualquer outro documento que possa ser produzido que tenha interesse de referenciar ele. Vou pegar um exemplo do plano de manejo do monumento natural do Pão de Açúcar. No plano de manejo do monumento natural do Pão de Açúcar, ele faz referência às diretrizes de mínimo impacto para a Urca, que foi feito lá em 2001 e teve uma revisão em 2007.
em vez dessas diretrizes entrarem como um anexo direto no plano de manejo, elas são referenciadas no documento do plano de manejo da operação. Ou seja, se amanhã nós fizermos uma revisão dessa diretriz de mínimo impacto, esse número já está lá. Então é parecido como se fosse uma norma da BNT. Tem um número que ele vai sendo revisado. Então, semelhante a isso, tanto na área ligada mais à área ambiental, como na área mais técnica, ligada à escalada, montanhismo, estão sendo produzidos uma série de documentos, todos eles com essa formato, padronizados, com uma série técnica. E com esse objetivo, eles vão sofrer revisões periódicas, mas o documento vai ser sempre o mesmo, sendo revisado. Então, vocês vão poder sempre acompanhar essa alteração. Hoje nós temos essa série de mínimo impacto, nós temos uma série de manejos de áreas naturais, a gente tem 2 documentos já publicados no site, ligado ao manejo de licitação, né? Inclusive teve uma discussão recente na lista PNR com um amigo do André, sobre questões de licitação em áreas naturais, que vale a pena dar uma olhada na documentação que tem lá, que fala muito sobre isso. Categorias de manejo de trilhas, etc. Tem experiência nossa em termos desses 15 anos lá, digamos, estão registrada lá, experiência teórica e prática, quando esses 2 documentos se encontram lá. Tem já um documento técnico chamado Segurando desde a Parada, que é um resultado já da análise de acidente no cérebro que foi citado aqui. Tem um que está para sair, que mais 2 ligados também a esse acidente, que é uma ascensão em via ferrada e o outro de técnicas de construção e manutenção de via ferrada, que estão ligados aí que vão subsidiar a reforma do já no site. Então, para colocar, está pronto, falta só dar uma revisada. E além disso, tem mais outros 2 sobre proteções físicas. Não, fala sobre o campeonato. Para sair. Então, esses são uma série de documentos que estão sendo produzidos nesse sentido. E dentro desses documentos tem grupos de trabalho que são montados para trabalhar nesses documentos, geralmente convidando pessoas que têm experiência, especialidade. Bom, então só para complementar um pouquinho, além dessas ações técnicas de elaboração de documentos, a reabertura dos acessos, a Carla falou um pouquinho também sobre a presença nas unidades de conservação, que na verdade a gente colocou o que a FEMERG já fez, porque quando ela nasceu ela não estava em conselho nenhum. Então, assim, a FEMERG foi ganhando espaço e entrando em cada uma das unidades de conservação, nos seus conselhos, e atualmente, se eu não me engano, a gente está em todos os conselhos das unidades de conservação do estado do Rio de Janeiro. Quase todos. É isso, né? Quase todos. Os que têm escalada. E aí, uma outra coisa que foi bastante importante, que vem sendo feito ao longo dos últimos anos, é uma pena a Flávia não estar aqui, que é a realização dos campeonatos, né? Quem é da escalada esportiva sabe que a gente teve um boom de campeonatos, toda hora tinha um festival de boulder ali, tinha um festival de boulder em outro muro e de repente isso parou, né? A gente tinha a Patrícia Matos, que era uma pessoa que agitava isso, mas por conta de milhares de dificuldades, as competições no Rio de Janeiro ficaram completamente abandonadas e esquecidas. E a Flávia veio para a diretoria da FEMERG para fazer isso de uma maneira formal, né? Fazer a federação ter essa frente de trabalho, e a gente realizou já vários campeonatos. A gente teve esse ano, na abertura de temporada, inclusive a FEMERG fez o Campeonato Brasileiro de Escalada, que foi super elogiado pelos atletas. A gente vai ter agora, no próximo final de semana, o Campeonato Estadual de Boulder em Resende, e depois a gente vai ter aqui no Rio. Então, assim, é um trabalho que as pessoas só veem lá no dia, que legal o campeonato, mas é um trabalho que não para. Ela termina um campeonato, ela está procurando patrocínio para fazer o seguinte. E é por isso mesmo que houveram muitas dificuldades no passado. Só complementar uma coisa que a Mari falou sobre isso, que é importante sobre a questão do campeonato, né? Então, assim, teve muito campeonato, depois ele deu uma parada. Não é assim, teve muito campeonato, deu uma parada. O campeonato custa caro. Esse é o primeiro ponto que é importante saber. O negócio é o seguinte, sem dinheiro você não faz. Pelo menos não faz um campeonato razoável. Então o que aconteceu é o seguinte, você precisa se capitalizar para voltar a fazer um bom campeonato. Então, quanto custa o muro? O muro do ADM hoje está custando na fase dos 50 mil reais. É caríssimo. Se colocar toda a operação dele. Então, quem olha de fora, parece fácil. Então, assim, o muro do estadual, você usando já fazendo a parceria com os ginásios, a gente hoje paga o INSEP, paga as medalhas, paga tudo, e a inscrição do campeonato vai para o muro.
paga tudo. Tem um patrocínio que é bem baixo, as contas de patrocínio são muito baixas na campeonato. Então, assim, não é simples assim, tinha campeonato estadual, não é? Tinha campeonato, aí parou, resolveu fazer, porque a gente voltou a gostar de fazer, não é? Precisa de dinheiro. Então, houve uma estratégia para isso. Em 2011 a gente não fez, se capitalizou através do fortalecimento de eventos como a TE, né? E aí a gente conseguiu juntar um capital de giro e conseguiu juntar a partir daí. E o capital conseguiu sustentar campeonatos daí pra frente. Então não é assim, tinha muito campeonato, depois a gente, ficou muito sem graça, agora vamos fazer de novo, não é assim, entendeu? É difícil fazer, né? Precisa de grana. A gente já teve discussão com o pessoal esportivo, assim, porque a gente acha que é importante o campeonato. O campeonato tem um papel importante na divulgação, é uma das atividades fins da federação, está no estatuto, né? E você precisa entrar com dinheiro. Então, a grande dificuldade dos clubes antigamente do campeonato, eles entravam com tudo, eles só davam uma atividade organizacional. Hoje em dia a gente entra com algumas coisas importantes. Inclusive, no último campeonato que a gente teve nessa desse ano, a gente conseguiu fazer uma premiação de dinheiro. É uma coisa assim que eu nunca tinha visto, né? Vou dizer que nunca teve, eu nunca. Você já até visto em escalar. Quer dizer, há um crescimento, claro. A Flávia foi importante, a gente, como convidou ela, deu essa diretriz, falou, eu quero um campeonato, vamos montar o modelo que a gente possível, e temos tanto para poder gastar para isso, tanto para o estadual e tanto para as etapas brasileiras. Então a gente acha que vai conseguir manter esse padrão, pelo menos uma etapa brasileira, e pelo menos 2, 3 etapas no estadual. Mas precisa ter recursos financeiros para fazer, se não tiver recursos financeiros, não faz campeonato, não é questão de querer fazer. Tá, e aí só complementando a parte do campeonato, aquela questão que a gente veio frisando desde o início, que a federação ela tenta atingir todos os montanhistas, e existem os montanhistas que são de esportiva e que querem participar de campeonato, então a gente tem que olhar por eles também, né? Bom, o próximo tópico que a gente vai falar é a parte de manutenção de vias. Enfim, esse tópico é meio que minha praia, adoro fazer manutenção de vias, e puxando um gancho do que o Delson falou, também teve uma época que teve uma quantidade grande de vias manutenidas e deu uma parada. Aí fala, porque cansou, tal. Não, a gente teve um problema, não vou dizer sério, mas um problema que surgiu com relação ao tipo de proteção que a gente usa. Enfim, naturalmente usamos grampos, historicamente utilizamos grampos, enfim, tudo mais. Só que depois do acidente que teve no CEP, a gente teve um problema sério com relação a materiais homologados e não homologados. Materiais não homologados, mas certificados. Apesar da gente saber que o grampo, né, funciona mega bem, a gente tem um histórico incrível dos grampos, eu sou mega defensor dos grampos. Quando a gente teve a última fatalidade no Pão de Açúcar, alguns questionamentos vindos do poder público, da delegacia e tal, eram com relação ao tipo de material utilizado. E aí a gente começou a acender a luz vermelha. Caramba, se a federação cede material que não é certificado para uma manutenção e dá algum problema naquela via especificamente, a federação tem um problema. Então a gente ficou meio que numa encruzilhada, que ainda está aí para ser resolvida, mas basicamente ao longo dos quase 15 anos que a federação existe, ela cedeu proteções, né, na forma de grampos, e muitas manutenções foram feitas, né, a grande maioria das pessoas informavam a FEDEMERG, tem uma via lá com grampo podre, com grampo ferrujado, em estado duvidoso. A federação ia lá, ou algum membro da federação ia lá e trocava, ou um conselho, um grupo técnico, né, que era formado, ia lá e fazia essa manutenção. Então, assim, a federação sempre foi muito atuante nessa parte de manutenções, inclusive no informe, simplesmente, olha, não façam essa via porque está perigosa, como foi o caso da face norte do Morro da Urca, que teve um desplacamento lá, enfim, eu não sou geólogo, mas tem lá todo um termo técnico, e teve um desplacamento, surgiram algumas lacas que ficaram perigosas e foram criadas placas, foram colocadas, foi informado. Então a federação trabalha ativamente nessa parte da manutenção, na informação de vias que não estão boas para serem escaladas, que estão perigosas, enfim, abelha ou o que seja,
Então, a manutenção não é só efetivamente ir lá e trocar um grampo, é você informar, é você ver qual é o problema, é você até pegar uma via que seja grampeada e que possam ser retirados os grampos para ser feito em móvel ou vice-versa. Então caiu um platô e, poxa, ali não tinha um grampo, vamos botar um grampo onde tinha aquele platô. Caso clássico do Dedo de Deus, que tinha a chaminé das pedras soltas, né? Não foi nem época da FEMERGE, mas é um caso clássico, que a chaminé das pedras soltas estava tão defasado que resolveu colocar-se aquele cabo de aço na lateral para que não detonasse mais o caminho que era feito usualmente. Então, assim, essa parte de manutenção de via, e eu acho interessante porque provavelmente a melhor forma de exposição da FEMERGE, da federação, né? Eu acho que todo mundo via, né? Dia seguinte a via era manutenida, ia lá um e-mail, trocamos os grampos, parará. Então, assim, realmente era muito bem visto, e ultimamente tem se tido muito questionamento com relação a, mas meio que parou, né? E aí, só para explicar esse lance dos grampos. Isso que eu ia te perguntar, então, o que está acontecendo agora? A federação, ela ainda está doando. Bom, pergunta aí. Eu queria saber como é que está a situação agora. Vocês estão fazendo manutenção com grampo, com chapa? Só com chapa? Tá, ótima pergunta. Vamos lá. Na verdade é o seguinte, a federação, ela está doando para manutenção somente chapeletas. Ponto. Mas não. Bom, Delson, vai. Deixa eu esclarecer aqui um pouco essa questão. Como o Pedro falou, a gente suspendeu a questão da doação de grampo, porque basicamente eles não atendem as normas. Não está falando de questões certificadas, eles não atendem as normas vigentes. As produções fixas, elas são vigentes por uma norma chamada IAA, tá? Que segue uma norma da EN 959. E o grampo não se atende a isso. Então, esse é o ponto clássico. E a gente vai soltar uma dessas questões que eu falei, vai falar sobre essa questão da proteção, sobre os fracos e fortes de cada produção. Hoje a gente doa chapas e titânio. Hoje a gente deixou para o CNN 20 gramas para eles fazerem uma produção de titânio. Devemos ter hoje 40 produções fixas e estanques. Tá? E trabalhamos, por exemplo, para a reforma do CEP. A FEMERGE não faz, nunca fez manutenção. Ela doa proteção. Manutenções, mesmo quando feitas por membros da diretoria, elas são feitas de maneira voluntária. Então, ali não é a diretoria fazendo. Ali é qualquer instalador indo fazer. Então, todas as manutenções são feitas voluntariamente. Outro ponto, a gente está lançando um programa. Antigamente havia um GT, chamado GT Manutenções de Vias, que na verdade era um equívoco, porque não era um grupo de trabalho, na verdade você fazia doar. A gente está trocando isso por um programa de manutenções de vias e trilhas. A gente vai abranger trilhas também. A ideia é começar também a trabalhar com questões de trilhas. Existe uma ideia que a gente tem de conseguir, a gente vai começar a tentar agora doações de material, de construções, de grandes construções, por exemplo, para fazer escavações de fundo, pode doar pedras para manutenções de algumas trilhas. A ideia é que a gente tem de tentar fazer esses links, né, de materiais de supressão e tentar fazer. Então vai ser lançado um programa de manutenções de vias escaladas que vai abranger todas as questões de doação de materiais que têm certificação no momento e também o controle de manutenções. Porque a gente trabalhando com titânio, por exemplo, ou inox, a gente tem uma questão de que muda um pouco a cultura de manutenção. A cultura do grampo aço de 20, você tinha que se deteriorar. Então você podia fazer manutenção quando o grampo ficava feinho, aí você ia lá e trocava. Esses outros tipos de proteção não te permitem fazer isso. Se fica ruim e você não vê, então você tem que pré-estabelecer uma vida útil para ele e fazer a troca durante essa vida útil. Então é fundamental que a gente, quando fizer a troca, tenha um controle de que ano, que mês eu fiz essa troca, para ter uma ideia da vida dessa proteção. Então a gente vai começar a tentar fazer registro mais rigoroso, deixar esse registro disso aqui, da mesma forma ter um espaço no site em que a gente possa registrar, via tal, temos registros, os grampos estão ruins, é como se fosse um alerta de vias e até de trilhas, se tiver lances perigosas, barrancamentos, tem uma sessãozinha de alerta. Então isso faz parte de um programa que a gente está estruturando, espero ainda esse ano, a gente ideia lançar em outubro, vamos ver se consigo lançar com essa, sendo um pouco mais abrangente,
não só a questão de doação de material, mas também a questão de registro de datas de que são feitas as manutenções e também alerta sobre necessidades de manutenção, seja de vias e também pegando a trilha, que é uma questão que a gente tem muito debatida, né? Nessa visão de que as pessoas falam, pô, vocês falam muito de escalada, não falam tanto de trilha. Eu acho que tem como auxiliar várias ações de manutenções de trilha. Chama o Fábio, né? E vou chamar alguns especialistas. Bom, então, assim, como vocês puderam ver, trabalho é o que não falta para a federação, né? Basicamente infinito, quanto mais a gente trabalha, mais tem coisa para fazer. E aí a pergunta, né, como eu posso ajudar a federação? Como o Delson falou da questão financeira, a filiação pode ser feita tanto pelos clubes quanto individualmente. Então, cada afiliado está contribuindo um pouco para a realização dos eventos, dos campeonatos, para a manutenção de acesso, porque cada processo que a gente tem que abrir é um custo, cada viagem que tem que ser feita é um custo e nem sempre isso sai da federação. Muitas vezes acaba saindo dos próprios membros da diretoria ou dos nossos representantes. Além disso, do aspecto financeiro, quando você se filia, você aumenta a representatividade da federação. Então, quando a gente vai negociar um acesso, quando a gente vai falar com um órgão público, faz uma diferença enorme você representar 10, 20 mil, 10 mil ou 100 mil. Então, quem não é filiado, se quiser se filiar, pode procurar a Kika, que ela está com a fichinha de filiação. Muito bom. Não percam a oportunidade. Uma outra coisa que é super importante é que a gente tenta fazer um monte de eventos, tenta fazer campeonatos, tenta fazer congresso. É um trabalho enorme que a gente tem, né? O Val, que participa de ATM a vida inteira, sabe que as pessoas ficam quase um ano, acabou uma, já estão pensando na próxima, então é muito importante que as pessoas apareçam lá, estejam lá para prestigiar. Mas eu não faço esportivo, eu não gosto de esportivo. Vai lá no campeonato, conversa com alguém, toma uma cerveja e prestigia o evento, porque a gente quer, né? Tem que ter público para isso, e quanto mais público, mais patrocínio a gente consegue, mais apoio a gente tem para fazer o próximo. Pode ser que aquele evento não seja muito a sua cara, mas com certeza o seguinte vai ser. Aí, a parte do meio ambiente eu vou deixar para a Carla falar um pouquinho mais depois. Então, tem a questão do conhecimento técnico, que é muito importante, né? Quanto mais o escalador ou o caminhante se aprofunda tecnicamente, ele está ajudando para a evolução do esporte e, consequentemente, ele está ajudando a federação. Então, é muito importante que as pessoas estejam fazendo cursos de reciclagem, estejam estudando, estejam com seu conhecimento em dia e estejam em contato com a federação para trocar essa experiência. Então, você vai para fora, vê uma proteção diferente, vê que lá eles trabalham do jeito. Esse feedback é importante para a gente, porque a gente aprende também com a experiência dos outros. Carlinha vai falar um pouquinho mais aqui. Só para finalizar, a gente vai falar sobre eu até vou inverter. O respeito às normas de visitação e mínimo impacto são fundamentais para a gente manter o acesso às áreas onde a gente visita. E difundir os princípios e a ética. Por quê? Porque você foi num lugar, viu que estão usando aquilo de uma forma inadequada. Logicamente que com muita educação é interessante difundir as diretrizes adequadas de mínimo impacto para a população que está usando aquela região, se for inadequado. E o legal de respeitar essas normas de visitação, por exemplo, um proprietário estabelecer um horário. Se um infeliz chega lá fora do horário, aí o que ele vai fazer? Vai pular o muro. Aí já infringiu a regra que o proprietário estabeleceu. Com isso, aumentam as chances de fechamento daquela área. Por exemplo, pulam o muro da unidade de conservação, que aqui no Rio de Janeiro alguns são murados. Isso aí acaba queimando o nosso filme e causa prejuízo a todo mundo, porque se fechar a área, acabou, né? Então essa difusão de informações e o respeito a essas normas, eu considero assim cruciais para a gente manter o esporte nessas áreas. E, na verdade, isso vai um pouco além, né? Porque o que diferencia o montanhista do turista que está numa área natural? É justamente esse comportamento mais ético e de mínimo impacto. Então, a dificuldade que as federações todas têm de mostrar para as universidades de conservação que nós não somos aquele turista tradicional é o que faz as federações terem seu trabalho reconhecido. Eles sabem que aquela pessoa que está ali naquela unidade de conservação é um aliado. Ele está ajudando a fiscalizar, ele está ajudando a promover um comportamento adequado dentro daquela área. E é muito em fruto desse reconhecimento que a FEMERGE hoje tem essa atuação, tem esse reconhecimento e está presente em tantas câmaras técnicas, é procurada por diversos órgãos ambientais. E isso só é feito
se cada um de nós, quando estiver nessa área, estiver atuando corretamente. É isso. Então, muito obrigado. E se alguém quiser uma bolsinha, apenas R$5 para ajudar a federação. Só para fechar rapidinho, pessoal. Última coisinha. Interessante porque, tudo bem, a gente expôs aqui algumas coisas, mas realmente o trabalho é extenso, é muita coisa. Então, assim, recomendo que vocês entrem no site da federação, deem uma olhadinha de vez em quando. A gente está tentando atualizar o máximo possível. Tem nossa página no Facebook. Então, se vocês puderem também caçar. E realmente tem uma fala que eu acho incrível. Delson fala muito isso, né? E a gente não tem que se babar, assim, ficar pentelhando vocês, né? Fizemos, não sei o quê. Existe a página, existe o Facebook, existem meios para os montanhistas verem o que está sendo feito. Então, assim, as coisas são até divulgadas, mas as pessoas têm um pouco de preguiça de buscar o conhecimento. Então, tentem ir ali, tentem ir atrás, tentem procurar, procurem a FEMERGE, perguntem, dúvida. Vai lá e pergunta. Vocês conhecem, todo mundo aqui é mega amigo de todo mundo. Temos membros da diretoria quase que em todos os clubes. Então, assim, o acesso à informação da federação é muito fácil. Vocês só tem que ter curiosidade. Então, corram atrás, que a gente está mega aberto a passar isso. Então, não, nossa, vai longe. Olha só, eu só vou falar mais uma coisa importante. A gente passou muito rapidamente nesse slide e a gente não falou isso. É interessante vocês conhecerem quem é quem, porque nem todo mundo me conhece aqui. Quem é você? Não, tô falando sério. Eu acho muito importante. Eu vou só citar os nomes, então, para todo mundo saber. Não, podia. A gente coloca uma fotinha também. Não, eu tô falando sério. É muito rápido. Quem é quem? Oi? Tô zoando. Tá. A nossa super presidente é a Kika. Um dos vice-presidentes é o Pedro. O outro é o Alexandre Charão. Ninguém que sabe que o nome dele é Alexandre, né? A secretária é a Vanessa Machado. Desculpa, gente. Aqui é a Vanessa. Porra, eu não tô nessa foto, sacanagem. É mesmo? Mas eu tô em cima. A Secretaria de Finanças é a Paula, que é do Carioca também. A diretora de competições é a Flávia dos Anjos, que acho que todo mundo conhece. A de meio ambiente sou eu. Jurídico é o Juliano, que é do Guanabara. Técnico é o Delson. E comunicação, nosso ilustre Claudinei e a Mariana. Então é só para vocês conhecerem quem é quem. A gente está em quase todos os clubes do Rio. Então, assim, é muito fácil chegar em qualquer um de nós. Quer falar mais? Agora, aberto. Claro. Eita. Bom, primeiramente, a primeira tentativa, vou falar um pouco de história, a primeira tentativa de constituir uma federação aqui no país foi em 45, foi a União Brasileira de Excursionismo, que durou 3 anos. A Federação Carioca de Montanhismo é de 68 a 75, e 75 foi a FEMERGE, que não foi tão efêmera não, foi até 86, se não me engano. Durou. E rolou muita brigaiada lá, o André sabe disso, ela foi extinta. Foi um período muito negro, assim, dos clubes, do montanhismo. Muitos clubes estavam meio que para, não sei, foi uma fase meio, enfim. Eu acredito que um dos desafios da federação hoje, eu acho que esse esporte, eu acho que 98% das pessoas que praticam caminhada no Rio não sabem nem quem é a FEMERGE. Eu penso isso, eu acho que o grande desafio da federação é a parte de comunicação, para vocês poderem dizer para toda essa galera que caminha, que é super amador, que a federação existe e está atuante. Então, só para... Continua mantendo o acesso, sei lá, no Céu dos órgãos, o acesso continua ali, porém a gente teve uma batalha enorme, ninguém sabe disso. Então acho que é o grande desafio da federação, é cativar essa galera. Quanto mais gente, foi o que a Mari falou, mais vai lá bater a porta. Se 10 baterem uma porta, 100 pessoas baterem a porta, é muito melhor do que 1 ou 10, né? Então, só para falar um pouquinho disso, a gente fez, nessa última abertura de temporada, a gente fez algumas oficinas de mapa e bússola, que fez o maior sucesso, porque justamente é um público mais leigo
que achou o máximo ter a oportunidade de aprender como se orientar. E nesse momento a FEMERGE está trabalhando junto com o Parque Nacional da Tijuca em algumas placas de sinalização para a trilha da Pedra da Gávea, que é uma das trilhas que mais sofre com isso. Uma menina que fez esse cursinho de mapa e bússola na ATM se filiou ao Sérgio. Que legal! Teve briga de tapa lá, lembra a inscrição? Bonitíssimo. Ai. Chicão, tem uma coisa que eu acho legal falar aqui também, que está acontecendo lá em Niterói, que estava na lista da FEMERGE essa semana, que é essa história lá que o Leandro lá em Niterói está fazendo. Ele está tentando criar uma integração entre os escaladores, que já estão aqui de alguma maneira melhor organizados, o Estado, né, através dos parques, e os rapeleiros, né, que estão buscando aí uma organização. Que está acontecendo, é presente, está acontecendo agora, e que é muito legal, assim, talvez assim, muito legal para a FEMERGE, assim, buscar também esse caminho, porque assim, isso está acontecendo, ele não está ali, ele é um ativo que a FEMERGE está, ele é FEMERGE, né, ele é um presidente de clube e ele está fazendo, né, e é muito legal isso, assim, eu queria parabenizá-lo, assim, nesse sentido de estar buscando um caminho de comunicação, troca, conversa com pessoas que têm uma visão distinta, mas que são montanhistas, mas que estão ali, assim, dividindo o espaço conosco e legitimamente também querem esse espaço. Não, eu só queria acrescentar a resposta, é que é o seguinte, é claro que a nossa meta, inclusive, também é atingir esse público, que é, inclusive, a gente não tem nem noção de quantas pessoas frequentam trilhas sem conhecer a FEMERGE, a gente não tem nem noção. Contratam empresa para fazer trilha no PNT. São pessoas que nem conhecem realmente a gente. Mas olha qual é o nosso desafio. Ao angariar pessoas que não são exatamente montanhistas tecnicamente falando, né, a gente tem também a atribuição de difundir qual é o mínimo impacto, as melhores técnicas, porque senão vai aumentar o número de acidentes. Pode, né? Pode aumentar o impacto, e isso tudo, se forem filiados, já tem o nosso nome envolvido. Então a FEMERGE precisaria realmente se organizar e se estruturar para angariar essas pessoas, porque o Bernardo, ele costumava falar, sempre que perguntavam para ele, mas o que precisa para uma pessoa escalar? Qual o equipamento básico, né? Era uma pergunta que ele nunca respondia, você precisa de um mosquetão, de um 8, de uma... Ele sempre respondia, ele precisa de um curso básico. O equipamento, e a gente tem essa dificuldade justamente de acessar as pessoas que fazem trilha, os caminhantes, porque não é necessário um curso básico, né? A pessoa já anda, ela acha que do mesmo jeito que ela anda na rua, ela vai andar lá. Então, assim, do mesmo modo que a gente tem o dever de estimular as pessoas a fazerem o curso básico, não só para elas aprenderem a técnica corretamente, mas para aprender toda a parte de ética e mínimo impacto, a gente tem a tarefa de quando a gente está na trilha e vê, principalmente a trilha do Morro da Urca, que a gente vê um monte de gente fazendo um monte de besteira, a gente dá um toque, poxa, não faz isso, evita, e indicar as pessoas que desejam, como que eu faço para ir na trilha que tal? Em vez de você só falar, chega ali na rua tal, sobe, procura um clube, faz uma excursão, chama, se você é membro de um clube, leva como um convidado para conhecer aquelas pessoas e estimular também que essa pessoa tenha uma prática mais ética, mais correta, que ela comece a fazer parte desse meio. Para proteger esse acesso também, né? Para garantir o acesso. Não, tá legal, só. Não, aqui vou falar. Não, você fala bem. Eu queria falar uma coisinha. Em primeiro lugar, parabenizar vocês que estão à frente da FEMERGE, trabalhando com todos nós. É um trabalho super importante, super bem feito e que tem rendido frutos maravilhosos. E chamar a atenção de todos os caminhantes, escaladores do Rio, para que se deem conta, sejam filiados a clubes ou não sejam, que essa mensagem chegue a todos, idealmente, como que a gente é afortunado de, no estado do Rio de Janeiro, ter uma organização tão sólida, com base nos clubes, que por sua vez também dão esse suporte, e que permite que o Rio de Janeiro, sem trocadilho nenhum, seja uma ilha de liberdade perante o restante do Brasil. No mundo atual, se vocês pararem para pensar, existe uma tendência cada vez maior ao individualismo
e as pessoas se verem cada vez mais como consumidores e não como cidadãos. Portanto, movimentos que conseguem mobilizar pessoas trabalhando voluntariamente em prol de uma causa são raríssimos. E eu costumo sempre citar os clubes de montanhismo, e por extensão a FEMERGE, que é produto dos clubes, né, a culminância dos clubes de um determinado estado, como um case extraordinariamente bem sucedido de trabalho voluntário. Você não vê mais isso. As pessoas só se dispõem a trabalhar visando algum objetivo, algum ganho, de alguma forma, direta. E os clubes, a manutenção aqui do CEL, do SESC, do CEB e dos outros, é um case de trabalho voluntário que foge da curva. Eu acho que só as igrejas conseguem uma eficiência maior. Nem sempre. Não, os objetivos são diferentes, mas enfim. E isso merece ser louvado. Eu acho muito bacana isso. E o Rio de Janeiro, nesse sentido, é um ponto fora da curva dos demais estados da federação. Porque em outros estados você não consegue ver tanta gente mobilizada nos clubes e nas suas respectivas federações e, consequentemente, tem problemas muito maiores do que os nossos. Que talvez a gente, por estar meio acostumado com esse ambiente favorável, anestesiado por esse clima favorável, acaba não valorizando tanto o imenso trabalho que tem por trás disso tudo, representado, repito, pelos clubes que são a base, e a federação, que é a ponta em benefício de todos, filiados ou não a clubes, filiados ou não à federação. Então, parabéns a vocês e parabéns a nós que somos Todos nós, Todos nós, Cara, passa lá o... Eu não sei se cabe, mas eu queria perguntar, na verdade, do acesso de dois locais específicos. Um, a Guri da Colônia, ao lado da Pedra Mãe, em Magé, e a outra perto da Babilônia, no terreno do Colégio Militar. Nossa. Cara, vamos lá. Não, pois é. Itacolomia. Você quer falar aqui? Olha só, a Babilônia. Deixa eu falar da Babilônia porque é bem simples. Babilônia, inclusive, é um lugar que eu adoraria conquistar via ali. Eu estudei no Pedro II da Tijuca. Nossa, onde eu não gostaria. Mas enfim, estudei no Pedro II da Tijuca ali, minha vida inteira de CA até me formar. E ali você tem um problema sério, porque existe o colégio militar de um lado, e eles não vão liberar de jeito nenhum, ponto final. E do outro lado você tem um terreno particular, que era do Walmart, não sei o que. Eu já cheguei lá, bati na porta, conversei com segurança. Não existe, mas é um terreno particular que ele é embarreirado. Fui lá depois e tem um segurança que fica lá e você tenta. Então, assim, a chance de conseguir acesso ali é, sinceramente, mínima. Já tentei algumas vezes, em diferentes momentos. E também, assim, vamos lá, sendo bem sincero, tem tanta parede mais interessante. Tudo bem, o interessante dali, o bacana daquilo ali, é que tá num meio urbano legal. O pessoal que mora na Tijuca, pois é. Vou sair de casa, vou lá escalar e descer. Realmente seria um lugar muito interessante para escalar, mas tá bem complicado aquele acesso. Infelizmente tá bem complicado. Itacolomia. O Val quer falar. Bom, o Val pode falar. Eu tenho uma excursão marcada para ir lá e vamos ver se aqui, bom, se não for, fala aí. Na verdade, eu ia complementar o lance da Babilônia. Tá. Que a gente, atualmente, na verdade, um desses acessos que é complicado é o... microfone também. Mas eu posso estar com cerveja. Pode. Não pode. Pois é, não pode não. Não pode não. Olha pra lá. Fala no outro. O microfone, só trocar o microfone. Ai, meu Deus. Confusão. Era mais chato falar aquele. Bom, enfim, um dos acessos à Pedra da Babilônia é um supermercado que está em obras no momento. Então a gente tinha feito contato anteriormente com esse supermercado e aí entrou em obras, ou seja, tudo parou. E agora a gente está esperando voltar a inaugurar para a gente voltar
um contato com esse pessoal para ver se de repente a gente consegue uma entrada pelas premissas deles e, enfim, tem que esperar para poder verificar. Assim, é muito difícil, como o Pedro falou, mas não é totalmente impossível, a gente vai continuar tentando. Agora, com relação ao Itacolomi. O Itacolomi. Eu gosto do maior. Eu gosto do maior, esse aqui mesmo. Itacolomi. Bota isso na tela e fala. Rapidinho. Itacolomi, o maluquinho lá armado, ele continua lá. Essa demanda foi passada por Parnaso, que lá é área de parque. O que acontece é o seguinte, o CEB abriu uma outra possibilidade, eu esqueci o nome da localidade que eles vão. É uma trilha de mateiro já consolidada. Eles estão indo, acho que esse mês, Agulha Itacolomi, por essa trilha, se livrando do início de outubro, né? Se livrando do maluquinho lá. A demanda foi passada para o parque. Agora, você falou aí, eu acho que o pior acesso que a gente tem é trocar ideia com o militar, é complicado. Por exemplo, o Morro da Urca, Paredão Escarlate, Paredão Escola, foi fechado e acabou. Não tem papo, a gente não tem conversa, acabou. Dialogar com o militar é um pouquinho complicado. Volta, presidente. Deixa eu dar uma comentada aqui. O Val ficou com os dois, né? O Val gostou dos dois. Até desliguei. Eu acho que uma questão especial para a gente destacar, não só em termos de acesso, mas também em termos de ação da FEMERGE, é que a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se a gente não tem alguém local ou minimamente perto ali para atuar em nosso nome, em consonância com o que a gente acredita ser o certo, é muito difícil da gente atuar. Então, o caso do Itacolomi, durante anos, já foi reportado para a gente. E durante anos a gente trabalhou com inúmeros atores para tentar promover essa negociação. Só que, enfim, por X motivos, a gente não conseguiu continuar essa negociação. Mas essa é uma questão essencial. Assim, existe a FEMERGE, só que a gente só consegue atingir os nossos objetivos se outras pessoas nos apoiam. E nesse caso, várias pessoas nos representando perante conselhos consultivos ou indo negociar em nosso nome com proprietários privados, por exemplo, como foi o caso do Itacolomi. A própria Babilônia teve a Rosane Camargo, uma época indo lá, negociar. Peraí, precisa desse negócio. Gente, o pessoal ouviu. Mas assim, até locais que parecem bobos, né? Por exemplo, legal, lá pra cima, lá pra Magé, tem que ter uma negociação, a gente não tá lá. Mas aqui mesmo, não se sintam acanhados. Poxa, eu conheço um cara que trabalha lá no mercado, eu conheço um cara que é professor lá na escola militar. Tivemos várias pessoas ajudando no âmbito assim, daqui mesmo, próximo, né? Exemplo disso, a própria Rosane Camargo lá nesse exemplo. Poxa, tivemos, por exemplo, como é que é o nome dele? Ali no Leme, né? Que tem aquelas escaladas do Leme. Tinha o PH, o Paulo Henrique, ele era militar e tal, era um grande montanhista, conquistador, conquistou alguma das vias ali, e ele tinha entrado ali no quartel, ele trabalhou ali no quartel, se não me engano, então ele também conseguiu entrar e dialogar lá dentro, conseguiu liberar durante um certo tempo acesso a algumas vias que até então eram bloqueadas, e depois foi bloqueado de novo, porque ele foi morar lá no sul, e aí, então assim, a coisa vai meio que mudando, mas não achem que, poxa, o troço é aqui na Tijuca, eu sou da Tijuca. Você pode ir ali também, o mercado, eu sou escalador, queria saber, qualquer pequena ação que seja feita é um ganho enorme, porque quanto mais gente indo, o cara vai ver, caramba, 10 pessoas vieram perguntar se não tem como ir ali, dar uma escaladinha, isso deve ser importante. É diferente de vir só uma pessoa, cara, eu sou diretor, presidente da federação, caramba, 4 queria... Cara, mas ninguém nunca veio ver isso, entendeu? Por que agora tá vindo um cara que se diz presidente, não sei o que eu nunca ouvi falar? Então, quanto mais pessoas fazendo uma pressão ali, claro, de uma forma direcionada e correta,
o resultado vai ser muito positivo. Então, eu acho que a Babilônia seria um caso interessante quando terminar as obras, quando tiver tudo esquematizado, tentar uma servidão, tentar entendeu? Isso é possível, só que é um trabalho, é trabalhoso. Então, pode ser pensado, pode ser feito, e se cada um der uma ajudinha, a gente talvez consiga, como qualquer outro lugar. Só para lembrar que é um trabalho contínuo, né? Porque os acessos eles se abrem e se fecham, às vezes, né? Normalmente fechar é muito mais rápido do que é para abrir. Então, assim, é sempre importante ressaltar o comportamento das pessoas quando estão tanto em unidade de conservação quanto estão em áreas particulares, né? Só para citar um exemplo, eu não sei se aqui alguém já foi para a Argentina, tinha o Vale Encantado, que era uma área super famosa para escalada esportiva, com vias assim de altíssimo nível, e foi fechada porque uma pessoa foi lá e lavou o fogareiro no rio. O proprietário fechou e assim, é uma área perdida. Então, pequenas atitudes, né? A gente tem em São Bento Sapucaí, teve problema durante anos por causa de papel higiênico voando pelas terras. A gente teve, acho que, em Baúzinho de Minas, teve gente sem noção de entrar na piscina de uma pessoa. Então, eu estou escalando, eu quero dar um mergulho, entro na piscina de um proprietário. Então, assim, o óbvio não é óbvio. Quando a gente insiste nessa coisa da conduta, da ética, do comportamento, é porque tem uma razão de ser. Entendeu? O Sérgio está fechando, porque nego, porra, mijou na cantina. Deixa ele fazer a pergunta. Fala. Está destruindo o aparelho. Então aí, Sem prolongar muito, né? Só queria deixar, puxando já o assunto das últimas perguntas, dos últimos questionamentos, deixar um depoimento breve e também fazer uma pergunta a vocês, foi principalmente por causa do AQM, né, que eu tive contato com a FEMED, conheci a FEMED, né, foi desde o ano passado, esse ano novamente, tanto que agora eu fiz o básico montanhismo agora no CEP, lá no Petropolitano. Legal. E se tudo der certo, o básico escalar agora no Mitoriense no montanhismo. E realmente é bacana essa fala do Bernardo em relação ao curso básico, que é uma questão de, acredito que seja uma questão de amadurecimento do caminhante, do montanhista, do escalador. Né? Continuando assim, em relação à pergunta mesmo direcionada a vocês, é assim, o que seria, qual que é a diferença de um associado a um clube excursionista e diretamente à federação? Os clubes excursionistas, a diferença, todo mundo que é associado a uma das 11 entidades, bota no slide se você é afiliado a qualquer uma dessas entidades, automaticamente você é afiliado à federação. Então, assim, você já é afiliado tanto à FEMERGE, quanto à CBME e quanto ao IAA. Além disso, não tem nada disso. Aí o que acontece, assim, que cada uma das 11 entidades paga uma anuidade para a federação, e esse valor é fixo por entidade. Então, se você é sócio, não interessa se o clube tem 100, se tem 200, o valor que é pago à federação é o mesmo. Quando a gente tem um associado filiado diretamente à federação, a federação recebe esse valor integral para trabalhar. E aí, em termos de benefício, é redundante, tanto faz se ser um ou de outro, mas para o apoio e de desenvolvimento do trabalho da federação, tem a diferença financeira. Então, assim, a gente tem atualmente vários mesmo montanhistas que são sócios de clubes e que se filiam à federação como maneira de contribuir, porque a filiação direta para a federação acho que é R$60, está em R$60, né, por ano. E aí, essas são as diferenças básicas. Mas o resto é igual. O que a gente costuma falar é que, teoricamente, para a federação, financeiramente, seria mais interessante o pessoal se associasse diretamente à FEMERGE. Mas não é o que a gente quer. Não é mesmo. Muito longe disso. A gente prefere que a pessoa se associe a um clube para automaticamente ser federado. Agora, as pessoas que querem, podem, enfim, se sentem confortáveis, se filiam a um clube, faça parte de um clube e pague a anuidade da federação. Olha, você vai estar ajudando assim, e cara, R$60 por ano, putz, é nada. Mas para a federação é uma ajuda incomensurável. O pessoal não tem noção como que isso é importante. Entendeu? Então, assim, a gente pede que quer se federar, vai para um clube. Realmente é bem melhor para a gente, para formar quórum, cara, e vamos lá, você é montanhista, você não está num clube, você vai estar muito mais, vai estar fechando muito melhor, entendeu? A tua conta
dentro de um clube, porque você vai conhecer outros escaladores, vai marcar atividade, você vai fazer amizade, você vai tomar cerveja com a galera. Então, assim, é bacana e você vai estar ajudando a federação. Show. Agora, podendo, cara, se filia diretamente também à federação e paga anuidade. É uma besteirinha, entre aspas, claro, né? Cada um sabe onde aperta, mas, cara, R$60 por ano e pra gente é uma ajuda, assim, incomensurável, né? Então, basicamente isso. O Papo de Montanha é uma iniciativa do Clube Excursionista Light e visa difundir conhecimento entre os montanhistas com palestras e debates que acontecem mensalmente. Apareça no clube nos dias dos papos e assista ao vivo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso ajuda a divulgar o projeto. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, assim você sempre será avisado quando um novo vídeo for publicado.